apresentação? Olá, meninas, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter aquela aula assim, ó, para lá de especial. Prescrição farmacêutica, página 41. Nós vamos falar aí o que é os MIPs, quais são eles, quais que eu vou ajudar a estar indicando lá na hora da venda. Mas para isso, a professora vai compartilhar a tela com vocês e vocês vão dizer se estão vendo aí o mesmo que eu. Então, vamos começar a nossa aula com a seguinte reflexão, ó. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a algum objetivo. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas eu sei que vocês não são essas pessoas. Que mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a tanta dificuldade, nós estamos aqui firmes, porque para aprender a ser excelentes profissionais no mercado de trabalho. Só que sempre, né? Isso aí é a nossa frase para a gente refletir. Então, o sucesso, ele vem de uma determinação e uma persistência. Eu tenho certeza que vocês já são vencedores por conseguir chegar até aqui. Então, vamos ali relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre os tipos de clientes. A pergunta principal que eu deixei lá para vocês são: nós podemos atender todos os clientes da mesma forma? Ah, você pensou aí? É isso aí que você pensou. A resposta é não. Sabe por quê? Porque o princípio básico do bom atendimento a professora já ensinou. A qualidade do atendimento. Mas cada cliente nós atendemos de uma forma. Porque nós temos características diferentes. Tem lá o cliente bem informado, aquele cliente agitado, tem o bem-humorado, tem o tímido. Então, cada um nós atendemos de acordo com as suas características, ok? Então, dá sim para realizar um atendimento personalizado. Falamos um pouquinho também na aula anterior a respeito da relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. A pergunta é: como deve ser esse relacionamento? Vamos pensar lá naquilo que a professora falou sobre o nosso código de ética. Qual que é o código de ética da profissão farmacêutica? Ele está lá, segundo o Conselho Federal de Farmácia, né? Número 417, de setembro de 2004, onde fala especificamente no artigo 17 como deve ser esse relacionamento. Esse relacionamento deve ser um relacionamento de respeito, de comprometimento, de ajuda, solidariedade, um trabalho em equipe. Nós falamos ali tudo sobre o como é importante, porque se não tiver esse bom relacionamento dentro do ambiente, não vai ter como desenvolver um bom trabalho em equipe. Só relembrando, se você se sentir assediado ou você perceber que o profissional não está tratando você com o mesmo respeito, é aonde você pode fazer o quê? Tem lá, especificamente no artigo 17, falando ali, se o profissional que atua com você fugir à ética, lá no Código de Ética nós temos um conselho, especificamente o CFF, é ele que diz como deve ser, que um dia esse farmacêutico se comprometeu. Ele fez um juramento que ele ia realizar esse tipo de comprometimento no seu ambiente de trabalho, tá bom? Tem alguma dúvida ainda a respeito? Ou faltou na aula passada? Ou está em dúvida? Entre em contato com o CRA, fale com a Ana vai estar enviando o vídeo, explique para ela qual é a situação, faz a atividade que a professora está aguardando a atividade de vocês. É importante assistir a aula, mas é importante também fazer a atividade para entender ali se você houve uma boa compreensão da aula que foi ministrada, tá bom? Então, assim, hoje nós vamos falar de algo chamado MIPs, medicamentos isentos de prescrição, ou seja, a prescrição farmacêutica. Como que deve ser aplicada essa prática no dia a dia na farmácia? Se você estiver acompanhando a professora, é capítulo 8, página 41, tá? Lá fala, hoje nós vamos conhecer um pouquinho, como eu falei do Conselho, né? Conselho Federal de Farmácia, trata especificamente a de número 586, do dia 29 de agosto de 2013, tem-se algo chamado MIPs. O que fala lá nessa resolução? Os medicamentos que são isentos de prescrição, ou seja, os medicamentos que são de prescrição farmacêutica. Então, hoje você vai entender nessa aula
quais são os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever. E tem um detalhe, tem alguns desses medicamentos que vocês também vão orientar o cliente. Tem alguns que é de orientação farmacêutica e outros são de vocês. Mas aí como é que a gente vai dar uma boa orientação se a gente não prestar atenção na aula? Se a gente não assistir a aula, não tirar as dúvidas? É por isso que eu sempre falo, participem, tem aula que você perde que pode atrapalhar todo o seu desenvolvimento profissional. Então, vamos começar lá entendendo. Primeiro, o que é a prescrição farmacêutica? É uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, de número 586, do dia 29 de agosto de 2013, que ela fala sobre as atribuições clínicas do farmacêutico e como ele implementa aí, então, essa regulação dessa prescrição. Bom, como assim, professora? Esse documento, a prescrição do farmacêutico, ele vai estar ali prescrevendo, ele vai estar ali orientando alguns produtos, alguns medicamentos, com a finalidade terapêutica, para que o cliente tenha um tratamento sem prejuízo ao seu tratamento. Ou seja, a sua dispensação não exige uma receita médica. Não é todas as doenças que se precisa ir ao médico. Você vai dizer assim, como assim, professora? Existe algo chamado doenças de menores males. E hoje a professora vai explicar sobre isso. Ó. Vamos entender lá. Olha, peraí aqui. Então, o que o atendente de farmácia faz? Só relembrando, o atendente de farmácia ali é aquele profissional que trabalha sobre a orientação e supervisão ali do farmacêutico. Então, dessa forma, se o farmacêutico contempla aí essas ações, ele vai fazer a atuação ali na prescrição médica, toda vez que você tiver dúvidas sobre uma orientação, você também vai chamar o farmacêutico para que o cliente receba e não tenha problemas no tratamento dele. Ou seja, essas ações, elas podem ser acompanhadas por vocês, juntamente ali com o farmacêutico. Ó, só que uma coisa que a professora vai falar. Essa resolução que a professora está comentando já é exercida há algum tempo nas farmácias, tanto em farmácia quanto em drogaria, sabe? A tal da indicação de medicamento. Só que como nós podemos indicar medicamento, mas que seja eficaz ao nosso cliente? Olha uma informação que eu trouxe aqui para vocês sobre intoxicação por medicamento. Foi feito um levantamento pelo Conselho Regional de Farmácia que cerca de 20 mil, isso é muitas pessoas, 20 mil pessoas por ano vítima de automedicação. Isso aqui, ó, estou falando desse levantamento feito em São Paulo, tá? Porque cada conselho, ele pertence a um estado. O Conselho Regional de Farmácia tem do estado do Rio de Janeiro, tem do estado do Paraná, tem todos os estados têm o seu conselho. O de São Paulo foi constatado que 20 mil pessoas por ano morrem por automedicação. Ou seja, vai lá na farmácia, compra a medicação, toma de uma forma errada e pode levar à morte. Olha alguns princípios ativos que eu estou compartilhando com vocês, ó. Quais foram os mais identificados aqui, então, que é os que fazem mal, é os que intoxicam? Olha só, dá para vocês acreditarem? Paracetamol, dipirona. Ah, você vai falar, não estou acreditando, professora. As pessoas, esses medicamentos, é analgésico, é a classe dos medicamentos para dor. Sim, são eles, primeiro, que são vendidos lá na farmácia que não precisa de prescrição médica. Então, se você estiver anotando aí, paracetamol, dipirona, ou seja, tem alguns analgésicos que são analgésicos, vou falar de uma forma bem simples, mais fracos. Porque, exemplo, o cliente não pode estar com cólica renal, se ele tomar dipirona, não vai passar dor. Tem que ser um analgésico de classe de média a forte. Então, cada tipo de analgésico ele tem um potencial de dor. Grosseiramente falando, é isso, tá? Então, assim, oi Solange, a professora viu que você entrou, viu? Seja bem-vinda. A professora já havia feito chamado, já coloquei presença para você, tá bom? Então, pensando nisso, olha só, 20 mil pessoas por ano vítima de automedicação. Olha uma informação que a professora vai trazer aqui para você, relacionada ao quê? Esse agora eu não peguei essa informação do CRF. Eu peguei da Fiocruz. Fiocruz,
fez ali uma pesquisa, a qual foi constatado que qual é a classe dos medicamentos que mais intoxicam as pessoas por aí. Sabe qual é a resposta? Antigripais. Então, não é o antidepressivo, não é o anti-inflamatório, é o antigripal. Então, agora, se você estiver anotando aí, é outra classe de medicamento que não precisa de receita médica, os antigripais. Antigripais, você não precisa por gripe ir ao médico. Principalmente agora, em época de pandemia ali, tá sendo dificultoso ali, tem os critérios para você ir. Normalmente, a pessoa está com gripe, ela acaba fazendo o quê? Procura farmácia. Aí chega lá, às vezes não tem um profissional que dê a orientação correta. Ah, toma dipirona. Antigripal não é analgésico. Antigripais, nós vamos ter uma aula lá no projeto do atendente de farmácia, que eu vou falar sobre classe de medicamentos. Aí lá eu volto a falar sobre a aula de hoje. Eu volto a falar para você entender o seguinte: analgésico tem escala de dor e antigripais não são uma classe de medicamentos que tem só analgésico na composição. Tem descongestionante. E o excesso de descongestionante causa intoxicação. Mas isso fica para uma outra aula. Então, pensando nisso, a pergunta principal é o seguinte: tem que dar orientação para o cliente? Tem. Esse aqui eu trouxe para vocês aqui compartilhando com vocês, é um exemplo de um modelinho ali do quê? Do que é utilizado, ou que era utilizado muito antigamente nas farmácias, ó, para ajudar ali o cliente. O farmacêutico fazia e faz ainda na atenção farmacêutica, colocando ali o horário do medicamento, que hora que o cliente toma, a quantidade que ele toma, tá? Pergunta que eu quero que você saia, né? Até o final dessa aula, saiba aqui, ó, na ponta da língua. Quais os sinais e sintomas que normalmente nos faz procurar a farmácia? As pessoas procuram a farmácia quando elas estão com febre, dor de garganta, dor de cabeça, secreção nasal, tosse, cansaço. Então, nossa função como atendente de farmácia é saber o quê? Primeiro, febre. Qual é o valor? Você não pode ficar automedicando a pessoa na farmácia. Tem que procurar um médico, depende do que ele tem. Ah, qualquer febre é só dar antitérmico. Tomar antitérmico sem uma orientação, você pode estar mascarando uma doença. Dor de garganta. Essa garganta está doendo porque está inflamada? Ou essa garganta está doendo porque ela está infeccionada? Se ela está inflamada, é anti-inflamatório. Se ela está infeccionada, é antibiótico. E antibiótico não pode ser vendido sem receita médica. Entenderam? Antibiótico não é uma classe de medicamentos que o farmacêutico pode vender sem receita médica. Aí se você falar, professora Eve, eu vejo um monte de farmacêutico vendendo medicamentos sem prescrição. Bom, é aquilo que eu sempre falo. Uma coisa é você ver, outra coisa é ser o correto a se fazer. Bom, agora nessa aula você já aprendeu que não é correto. Principalmente, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, só um instantinho. Uma identificação que é muito clara, ó. Você vai ver que um medicamento está escrito aqui, ó, em vermelho. Venda sob prescrição médica. Não está escrito assim, ó, aqui, ó. Venda sob prescrição farmacêutica. Está escrito venda sob prescrição médica. Então, tem certas classes de medicamento que o cliente tem que passar, sim, pelo médico. Não dá para ficar indicando ou informando. Porque se vocês observarem, esses sinais e sintomas que a professora está compartilhando aí com vocês, são sinais e sintomas de doenças de menores males. Como que eu posso dizer? Secreção nasal. O nariz seu pode começar a escorrer, você pode estar com alergia de pó, ou de algum perfume, ou de alguma roupa. E só que você não gosta de ficar com o nariz ruim, certo? Você vai lá na farmácia. Você não vai no médico. Se você às vezes vai no UPA, você sabe que você vai ficar o dia inteiro lá sentado e vai demorar a ser atendido. E pode se arriscar ainda devido ao contágio da Covid, está muito complicado. Você acaba indo na farmácia. Está com tosse. Anota aí, o que você precisa saber dessa tosse para você orientar o cliente? Você tem que saber se essa tosse é seca ou se essa tosse é produtiva. Essa tosse sem catarro é um tipo de xarope. Essa tosse está seca é um outro tipo de medicamento. Entenderam? Então, tosse não é tudo igual. Ah, eu estou tossindo. Não,
Você tem que perguntar para o cliente. Primeira pergunta é, essa tosse é seca? Essa tosse é produtiva, ou seja, ela está vindo seguida de catarro? Agora, olha só, observe essa imagem que a professora Evelyn vai mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Medicamento para dor e febre. Não é o nosso primeiro item aqui? Só que nele, você vê que não tá, ó, febre, é o primeiro item. Só que você vê que nele não tá, venda sobre prescrição médica. É esse tipo de medicamento que vocês vão estar indicando para o cliente quando ele está com dor ou com febre. Entendeu? Então, você precisa saber um pouquinho. No decorrer das nossas aulas, a professora vai ensinar que você saiba, no mínimo, a que classe que ele pertence, quais as orientações que tem que dar para o cliente quando você estiver indicando esse medicamento. Esse é um medicamento que é de prescrição farmacêutica. Não está escrito que precisa de receita médica. Ele é um MIP. Então, olha só. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os medicamentos isentos de prescrição, eles são aprovados pela autoridade sanitária para se tratar sintomas e males menores. Ou seja, é o exemplo que eu dei para vocês aqui. É o exemplo que eu dei anterior. Falando para vocês ali o quê? Sobre os MIPs. Que eles não precisam, ó. Eles não vêm com tarja. Ele sim, vem identificando que ele é um medicamento genérico. Mas independente dele ser genérico ou não, ele não vem com tarja vermelha. Não veio com tarja vermelha, automaticamente é o quê? É um MIP. Bom dia, Gabriela, seja bem-vinda. Que bom que deu para você participar. A professora está te vendo, viu? Beijo, meu amor. Então, assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, então, os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, quais são eles? Como é isso, professora? Se você pegar a sua apostila, tem lá uma resolução. Essa resolução, ela encontra-se o número dela, como você pode pesquisar ela, lá na página, deixa eu ver aqui para mim já falar para você, e se você tiver dúvida, professora, como é que é isso, que jeito que é isso, onde é que está anotado? Página 46. Na página 46 da sua apostila, tem a lista do quê? Dos MIPs. Então, quais são os medicamentos que devem ser vendidos ou que podem ser vendidos diretamente ao consumidor? Então, são eles. Então, essa lista, ó, tem uma lista de um grupo terapêutico aí enorme. E eu quero que nós vamos ter essa primeira aula sobre os MIPs. Então, até agora, o que eu já falei para vocês? Eu falei que existe uma resolução sobre a prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica, existe essa instrução normativa de 29 de setembro de 2016. Ela consta lá na sua apostila, que está na página 46, falando sobre a lista. Então, assim, a prescrição farmacêutica, ela o quê? É o farmacêutico que prescreve segundo o Conselho Regional de Farmácia. Agora, o atendente de farmácia também tem que saber quais são esses medicamentos. Então, esses medicamentos são medicamentos de sintomas de males menores. Ou seja, febre, nada, uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Então, esses são o quê? São enfermidades de baixa gravidade. Ou seja, esse não vai desencadear algo maior. Mas como que é isso? O farmacêutico vai avaliar isso, entendeu? A dispensação dele não exige prescrição médica, mas exige orientação. Tem que falar ali, são preparações magistrais, às vezes são medicamentos que já estão prontos na farmácia, então tem que ter orientação. Então, para agir de acordo com essa legislação, o que precisa saber? Quais, então, são esses medicamentos? Quais são esses medicamentos que a professora vai compartilhar com você? Página 43. Por gentileza, acompanhem comigo, então. Que enfermidades agudas e de baixos males, ou seja, baixa gravidade, quer dizer que é um período de lactência até que você vai desencadear algo. Ou seja, gripe. Se for uma gripe, não for o Covid, não for uma gripe
tem um período ali, 4, 5 dias, você já vai estar melhor, não vai trazer um dano maior. Então, essa dispensação para esse tipo de enfermidade não precisa de prescrição médica, ok? Então, os medicamentos isentos de prescrição são eles, medicamentos anti-acneicos, ou seja, medicamento para acne. Só que mesmo medicamento para acne tem alguma restrição. Observe aí na tua apostila, não está escrito assim, ó, observações. Então, não está escrito observações, exceto os medicamentos que são retinóides. Esse sim precisa de prescrição. Antiácidos. O que é um antiácido? Nós vamos falar desses medicamentos lá na classe de medicamentos no próximo projeto. O que nós vamos falar sobre os antibacterianos? Então, antibacteriano quer dizer que é para combater bactéria. Antibiótico precisa. Nem todo medicamento antibacteriano, olha um exemplo, infecção de pele. Deixa eu dar um exemplo aqui. A pomada Debacetin com maxtricina, tem antibiótico dentro dela. Mas só que se for para arranhões, você não vai precisar ir ao médico. Vocês irão indicar a pomada que é para esse tipo de lesão. E assim sucessivamente, ó, quantos grupos terapêuticos? Vários. Depois, entre essa aula e a próxima, eu quero que vocês observem, anotem na apostila de vocês quantos grupos terapêuticos são MIPs. Para isso, você vai ter que consultar a página 43, 44, 45 e 46. Vocês vão ver aí, vão observar a quantidade, quantos desses medicamentos são MIPs. Por quê? Porque é assim, ó, olha uma atenção especial que a professora vai pedir de vocês. Primeiro, independente de qual classe medicamentosa que está aí nessa relação de vocês, é importante você orientar o cliente que tem que tomar medicamento ou remédios com água. Então, se você estiver anotando aí, ó, é uma observação muito interessante. Tem que seguir o horário recomendado pelo médico, se esse medicamento passou pelo médico. E se esse medicamento não passou pelo médico? Você tem que conversar com o farmacêutico para saber. É um medicamento, é para dor, é um anti-inflamatório? Para ver de quanto em quantas horas, se é de 6 em 6, se é de 8 em 8. Ainda, outra informação interessante, partir comprimidos somente se ele vir com suco, que é aquela marquinha no meio dele que pode ser cortada. Não pode ficar pedindo para o cliente cortar comprimido, ou igual algumas mães, eu escuto assim. Eu vou dar um remédio para meu filho, tem um medicamento em casa, se é para adulto é um inteiro, eu vou cortar no meio e vou dar para a criança. Não pode. Miligramas de medicamento para criança não é igual às miligramas de medicamento para adulto. Guardem bem isso. Para criança é diferente. Desde a composição até o sabor. Você vê que dipirona de criança, deixa eu ver aqui um exemplo. Vem lá, ó. E se essa criança for diabética? Tem certos tipos de xarope, tem certos tipos de medicamento que vem escrito lá na caixa, sem adição de açúcar. Por quê? Se você abrir esse medicamento, pegar a bula dele e for ler, você vai ver que na composição dele tem, de alguns laboratórios, tem caramelo. Que? Caramelo? Então, quer dizer que se essa criança for diabética, ela não pode tomar? Não, tem medicamentos que são específicos para criança diabética. Tá? Se você está anotando aí, ó, o que é proibido? É proibido tomar medicamento com leite, com chás. Então, isso, muito bem, meninas. A professora fica orgulhosa. Tô vendo que vocês estão anotando bonitinho aí, ó. Então, proibido leite, chás, refrigerantes e ainda outras bebidas. Ingerir bebida alcoólica durante o tratamento. O cliente está tomando antibiótico, vai bebida alcoólica? A bebida alcoólica pode cortar o efeito desse medicamento. Diluir ou mastigar. Sabia que tem pessoas que têm mania de mastigar o comprimido sem orientação ou diluir na água? Eu vou pegar isso aqui, ó, vou pegar um copo de água, vou diluir e vou tomar. Mas quem te disse que esse medicamento
foi estudado lá o laboratório que criou ele, a indústria farmacêutica, pesquisou ele que você iria dissolver ele na boca. Tem medicamento que ele não é para ser absorvido na boca. Tem medicamento que ele é para ser absorvido lá no intestino. Mas então, se a gente voltar lá na nossa aula de anatomia sobre o sistema digestório, nós vamos lembrar que é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino. E se você for lá logo de cara e começar a fazer isso aí lá na boca, quer dizer que o medicamento não vai chegar no lugar que precisa. Entenderam essa informação? Utilizar medicamento fora do prazo de validade, de forma alguma. Então, se o cliente chegou lá na farmácia, essa aqui é a sequência. O paciente solicita um medicamento e cita para você um sintoma, tipo assim, Maria, tô com dor de cabeça. Aí vai começar a avaliação. Você vai perguntar: a senhora tem problema com enxaqueca, professora? Eu vou falar não. Essa dor de cabeça é todo dia, professora? É uma dor de cabeça de estimação? Claro que você não pode perguntar assim para o cliente, né? Essa dor de cabeça é constante? Sim. Então olha, hoje eu aconselho a senhora aqui, né? A senhora pode levar um dipirona para sua dor de cabeça, só que procurar um médico, porque não é comum que a gente tenha dor de cabeça sempre. Aí você vai dizer para o cliente: você tem dormido direito, professora? Está passando por muito estresse? Está tomando algum outro medicamento? Esse medicamento pode estar dando como reação à dor de cabeça. Entendeu? A senhora está se alimentando? Tem problema de diabetes? A senhora tem problema de pressão alta? Então, essa entrevista aqui, ó, é se o cliente chegar sem orientação nenhuma. Se for necessário, encaminhe ele para o farmacêutico. Precisou, manda para o médico. Não precisou ali, só com o analgésico a gente vai conseguir solucionar. Então, é uma orientação para o autocuidado. Você orienta que tem que tomar com água, que ele não pode ficar tomando o tempo inteiro, dobrando dose. Tipo, tomou um medicamento, não passou a dor de cabeça, 1 hora depois ele toma outro. Não pode. Isso aí intoxica o fígado. E continue acompanhando, tá? Então, essas são as orientações do Conselho Regional de Farmácia. Até agora, sobre o que nós falamos? Sobre os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Então, olha só, farmácia não é um comércio simples. Nós lidamos com o quê? Com a saúde das pessoas. Então, até agora, nós falamos da prescrição farmacêutica. Nós vamos retornar daqui a pouco falando da atenção farmacêutica. As pessoas confundem o que é prescrição farmacêutica e o que é atenção farmacêutica. E vocês vão entender nessa aula que a atenção farmacêutica não é só aquele farmacêutico que chega lá e fala, ou aquele atendente chega lá e fala, bom dia, pois não, que possa ajudá-la, aquela pessoa simpática. Que a atenção farmacêutica é muito além disso, tá bom? É o que nós vamos falar daqui a pouco. Por enquanto, a professora vai deixar essa frase aqui para você refletir sobre o que nós vamos falar daqui a pouco. Ó, então, assim, em toda dificuldade existe uma oportunidade. Por enquanto, eu vou interromper a tela de vocês e vou perguntar o seguinte: Maria, Gabriele, Solange, Lívia, Létia, a professora está desativando o microfone de vocês. Gostaria de saber, vocês têm alguma dúvida? Maria, dúvidas? Não. Professora, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode... É que, assim, muitas das vezes a pessoa tira a cápsula, não tem aqueles comprimidos que vem com pozinho dentro, não é? Certo. Aí tira a cápsula, aí toma o pozinho para... Eu acho, assim, né? Para mim, eu achava que era melhor. Que eu não consigo engolir a cápsula, não. Não. Aí faz o mesmo efeito? Ou é a cápsula? Não. Se o medicamento ele já vem envolvido numa cápsula, aquela cápsula, sim, o laboratório projetou ela para ela proteger e esse medicamento passar pelo seu estômago, porque ele não foi feito, ele não foi criado para poder ser absorvido no seu estômago. Ele foi criado para ser absorvido no seu intestino. Se você tirou ele da cápsula, quer dizer o quê? Você não está acelerando ele. Você está, de repente, neutralizando ele. Porque senão ele viria em forma de comprimido. Entendeu?
Ele está ali Aham. por uma cápsula, é porque no estômago nosso tem muito ácido. E o ácido destrói. Tem fármaco, tem princípio ativo que ele é muito sensível. E ele é tão sensível que se o laboratório não colocar ali dentro, o medicamento não consegue chegar até o lugar que ele precisa. Inclusive, no nosso projeto do atendente de farmácia, eu vou ensinar para vocês o que quer dizer sistema Horus. O sistema Horus é uma tecnologia, um medicamento que ele foi criado, que ele é posto numa cápsula e dentro da cápsula os comprimidos vêm granuluzinhos protegendo uma segunda cápsula. Senão ele não consegue chegar no intestino no local adequado onde ele precisa. Então, Gabriela, e vocês todos que estão me assistindo, não se deve abrir, então, cápsula, não adianta. Ele pode fazer até atrasar o tratamento, viu? Joia! Não mais alguma dúvida, Gabriela? Gabriele? Professor. Não. Fale, Jéssica. Deixa eu te perguntar. Pode perguntar. A senhora falou, assim, que não pode abrir a cápsula, mas no caso do bebê, assim, pode? Pode tipo, ser uma menina. Seu médico ou farmacêutico orientar pode, caso contrário, não. Tá. Porque eu não sei se vocês ouviram falando a respeito de ficar diluindo o comprimido. Se você ficar diluindo o comprimido, ele não chega onde ele precisa. E a diluição, ela é feita normalmente quando o cliente tem sondas. Sonda nasogástrica, sonda que é direto no estômago. Aí, nesse caso, tem que... o atendente, desculpa, corrigindo, o cuidador ou o técnico de enfermagem, quando vai fazer esse medicamento, ele faz e aspira na seringa e coloca direto. Nesse caso, tem que diluir. Agora, quando vai passar pela boca, pelo estômago, para daí chegar lá no local, aí não, tá bom? Ó, se tiver mais alguma dúvida, anota aí no caderno, na apostila, que daqui 10 minutinhos nós vamos retornar com a segunda parte da nossa aula e vocês vão ficar com a atividade que eu pedi para vocês. É vocês observarem e falarem para mim quantas são as classes dos MIPs, para vocês verem quantas classes tem. Isso está onde? Está na sua apostila, a partir da página 43. Aí, quando a gente retornar, vocês vão ver aí, ó, quanto tipo de medicamento, e veja quem tem observações e quais não têm observações. E vocês, nós vamos se comunicar a respeito da próxima aula daqui a pouquinho. Agora, bebe uma aguinha, toma um cafezinho e a gente já retorna. Se tiver